Existe uma chance assustadora de que você já tenha vivido parte da sua vida antes e nem percebeu. Se você acha que já entende como o mundo funciona, talvez seja melhor repensar isso agora. Bem-vindos ao abismo desconhecido. Existem pessoas que passam a vida inteira tentando descobrir quem realmente são. Mas existe uma história tão estranha que até hoje ninguém sabe explicar se foi um fenômeno psicológico ou algo muito maior. Tudo começou em uma pequena cidade onde quase nada mudava. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, a mesma rotina. E no meio daquela vida comum morava Daniel, um homem reservado que trabalhava consertando relógios antigos numa oficina no centro. Ele parecia completamente normal, exceto por um detalhe: Daniel quase não envelhecia. Enquanto os amigos mudavam com o tempo, ele parecia preso na mesma aparência havia décadas. As pessoas comentavam, mas ninguém realmente dava importância. Até o dia em que uma garota chamada Elisa entrou na oficina carregando um relógio antigo do avô. Assim que Daniel viu o objeto, ficou em silêncio. Ele reconhecia aquele relógio. O arranhão no vidro, a rachadura atrás da tampa, era idêntico ao relógio que pertencia ao pai dele. Mas aquilo não fazia sentido. Conforme conversavam, coisas ainda mais estranhas começaram a surgir. Histórias da família dela coincidiam com lembranças da infância dele. Lugares, datas, frases específicas. Até que Elisa mostrou uma fotografia antiga da família, e Daniel quase deixou a foto cair, porque no fundo da imagem estava ele, exatamente igual. A fotografia tinha mais de 40 anos. Naquela noite, Daniel começou a vasculhar caixas antigas em casa. Fotografias, cartas, objetos esquecidos, e pela primeira vez percebeu algo assustador. As datas da vida dele não faziam sentido. Algumas lembranças pareciam pertencer a épocas diferentes. Pessoas surgiam em registros antes mesmo dele conhecê-las. Era como se partes da memória dele estivessem fora do lugar. Então, encontrou um velho caderno escondido numa gaveta. Na primeira página, havia uma frase escrita pela própria mão dele. Se você encontrou isso de novo, aconteceu outra vez. As páginas seguintes estavam cheias de anotações sobre lapsos de memória, sensações de repetição e pessoas estranhamente familiares. Mas a teoria escrita no final era pior. Daniel acreditava estar preso em ciclos da própria vida. Não exatamente viagem no tempo, mas versões diferentes da existência, acontecendo repetidamente. Logo depois vieram os sonhos. Sonhos absurdamente reais. Uma mulher chorando numa estação. Uma criança correndo num jardim. Uma casa perto de um lago que ele nunca visitou, mas que parecia uma lembrança verdadeira. E quanto mais os dias passavam, mais o mundo parecia estranho. Conversas pareciam repetidas. Lugares causavam déjà vu constantes. Pessoas diziam frases antes dele responder. Até que certa noite, ele viu a luz da oficina acesa, mesmo estando fechada. Quando entrou, encontrou um homem sentado no fundo da sala. Um homem idêntico a ele, só que mais velho, cansado, como se carregasse o peso de várias vidas. Daniel congelou. O homem apenas disse: "Você demorou mais dessa vez." Naquele momento, Daniel entendeu. Aquele homem era ele mesmo, ou uma versão dele. O desconhecido explicou algo impossível. Algumas pessoas não vivem apenas uma vez. Elas repetem ciclos. Pequenas coisas mudam, mas certas conexões sempre retornam. E Elisa era uma delas, em todas as versões da vida dele. Às vezes como amiga, às vezes como desconhecida, mas sempre importante. E sempre terminava da mesma forma: perda. O homem revelou que passou inúmeras vidas tentando mudar aquilo. E nunca conseguiu. Daniel perguntou por quê. O homem ficou em silêncio antes de responder. Porque algumas pessoas não aparecem para ficar, aparecem para transformar você. A frase atingiu Daniel de um jeito estranho, como se ele sempre soubesse disso no fundo. Nos dias seguintes, ele começou a olhar a cidade de outra forma. Tudo parecia carregado de memórias invisíveis. Então, veio a última revelação. Antes de desaparecer, o homem deixou uma anotação. Talvez a vida não seja sobre continuar. Talvez seja sobre aprender. Daniel nunca descobriu exatamente o que estava acontecendo. Talvez não existisse explicação lógica. Mas ele percebeu algo.
Mesmo quando as memórias desapareciam, algumas emoções permaneciam. O amor, a saudade, a sensação inexplicável de reconhecer alguém sem entender porquê. Talvez seja isso que as pessoas chamam de destino. E talvez você já tenha sentido isso também. Conhecer alguém que parecia familiar demais. Entrar em um lugar pela primeira vez, mas sentir que já esteve ali. Ou ter a sensação estranha de que um momento já aconteceu antes. Talvez existam partes da nossa história escondidas além da memória. E talvez o maior mistério do universo não esteja no espaço, mas dentro da própria mente humana. Porque talvez a alma consiga lembrar daquilo que o tempo nunca conseguiu apagar. Talvez você esqueça esse vídeo, mas é bem provável que alguma dessas ideias não saia mais da sua cabeça. Se inscreve agora, porque o próximo pode ser ainda mais difícil de ignorar.